Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam, que nos assistem. Eu sou o Antônio, esse é o episódio 2 do nosso programa Além do Brasil, um programa vinculado ao leitorado brasileiro em Quito, no Equador. O nosso convidado de hoje é o Herman Gonçalves. Ele tem o seu projeto Quexa e eu já vou dar mais detalhes do projeto, que é bem interessante de ensino de português como língua de herança, né? E envolve também alternativas à educação formal, envolve também alternativas à crise do bilinguismo na América Latina também. Vamos tentar falar um pouco sobre isso também. Então, ah, vou apresentar rapidamente aqui uma. Olá, Olá, Herman. boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Que legal. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Sim, eu gostaria de ler rapidamente uma mini bio sua aqui que eu preparei, né? Para quem está nos escutando, né? O nosso convidado, o Herman Gonçalves, ele é desenvolvedor de páginas web, tem muita experiência em empresas públicas e privadas no desenvolvimento dessas páginas, e a partir desse seu conhecimento você agregou, né, a base de programação com um pouco de animação também, né, as metodologias que você imprime ali no clube de idiomas infantil que você desenvolve em Cali, né, Herman? Então, assim, agradecemos muito pela sua participação. E eu também gostaria de destacar o jeito como nós nos conhecemos, né? No período no qual eu trabalhava na Universidade del Valle, na Colômbia, em Cali, e ali nós tínhamos um clube de conversação de língua portuguesa. Você participou do clube e me convidou para ir conhecer a sua iniciativa, né? E por coincidência também, concomitante ao clube, ocorria uma atividade também super interessante de capoeira Angola, né? Na, na biblioteca do estádio Pascoal Guerreiro, né? Que é um estádio que talvez seja um pouco mais recente, mas já é riquíssimo em história, né? Estádio do América de Cali, né? Que tem minha simpatia também, também por conta de todas as atividades que ocorrem, né, em volta do estádio, né? Então, seja muito bem-vindo, né? E fique à vontade para você comentar o que te motivou a propor essa iniciativa de promover o bilinguismo e o plurilinguismo também, né, a partir dos clubes. O que te motivou? Bom, muito obrigado pelo convite. Eu conheço você faz muitos anos. Tive esse honor de ter estado com você nos clubes da Univalle. E, bom, depois de começar esse caminho pela aprendizagem de línguas, eu senti que nós precisávamos fazer mais uma coisa aqui na nossa cidade. Nosso entorno tem muitos desafios com o ensino de línguas estrangeiras e os objetivos que o país tem ainda não estão não foram alcançados, né? Nós já passamos por muitos anos de brigar e lutar e procurar soluções para o problema do bilinguismo, mas ainda os resultados ainda não chegaram. Então, como parte dessa preocupação, mas também pela motivação que eu tenho pelo ensino, pela aprendizagem e de trabalhar com crianças, foi aí que veio a ideia de criar um clube para aprendizagem de línguas estrangeiras.
nós sentimos uma necessidade de criar espaços fora das escolas. Um espaço como a biblioteca pública é maravilhoso. Tem muitas possibilidades. É um espaço inigualável. É muito diferente da escola, né? Porque você não tem uma pressão da nota, você não tem problemas com essa estrutura tão forte do Ministério da Educação, Uhum. da Secretaria de Educação, tanto protocolo e tantas questões que finalmente estragam o projeto, o processo, às vezes. Então, por isso, nós queríamos abrir um laboratório de prática, de ensino e aprendizagem. E foi Uhum. aí que, então, eu convidei você na atividade da capoeira, foi maravilhosa, e já foram 6 anos desde o início e a gente continua, né? Porque temos uma necessidade grande, mas também uma oportunidade de oferecer soluções, de produzir com muita criatividade alternativas para a aprendizagem. E eu acho que é legal porque quando a criança está envolvida num espaço de jogo, de alegria, a aprendizagem é natural. Você simplesmente tem uma excusa para apresentar conteúdos e as crianças aprendem. Então, depois de 6 anos de prática, eu acho que foi certo, foi maravilhoso e ainda foi muito legal receber o apoio de muitos voluntários brasileiros que têm apoiado o projeto de início. Sim, com certeza. É, eu aproveito também para convidar vocês a ouvirem também as gravações dos episódios anteriores, assim como esse episódio, o primeiro episódio com o Rafael, CEO da Ibirá, né, dos pratos feitos com folha de bananeira, ficou gravada, essas lives ficam gravadas no Instagram. Então, depois nós podemos também enviar essa nossa conversa para outros alunos seus também, né? Essa conversa fica gravada, né? E eu acho que você tocou em pontos muito importantes, né? Eu queria te fazer duas perguntas, né? Mais ou menos qual o número de crianças que vocês têm mantido, né, no clube, sabendo também das dificuldades também que existem em manter a continuidade, né, desse tipo de projeto, porque como nós dependemos estamos falando de ações voluntárias, né, como você bem mencionou. Então, exige muito esforço pessoal seu. Eu tenho certeza disso porque presenciei e parabenizo pela sua dedicação, né? Então, eu queria te perguntar quantas crianças vocês têm atuado, mais ou menos, até agora, e também, justamente, como essa liberdade maior de estar em um espaço de educação não formal tem relação também com as metodologias que você foi descobrindo, aperfeiçoando, né? Para também ter ali a atenção e o engajamento dessas crianças participantes. Ok, é bom. Bom, pelos anos já tivemos muitas crianças que passaram pelo clube. Eu acho que podem ser centos. Mas no momento nós temos uma turma perto de 20 crianças. As Uhum, crianças estão aprendendo português e agora neste ano vamos começar de novo. As crianças vão então passar para aprender inglês e uhum, vamos então abrir uma nova turma que vai começar com o português. Então, nesse caminho, nós já experimentamos muitas alternativas, né? Muitas atividades, muitas didáticas, e já então começamos agora então a eh, oferecer aquelas que deram certo. Nós temos aqui uma uhum, mistura, né? Todas as crianças não são iguais. Temos estudantes de escolas públicas, temos também de escolas privadas, temos crianças de toda a cidade. Então aí nós encontramos uma oportunidade maravilhosa de abrir um espaço de participação. Então aí a aprendizagem é aprendizagem ativa, né? As crianças estão envolvidas em jogos,
em diferentes atividades, e não só na biblioteca, às vezes também vamos fora da biblioteca. A nossa cidade tem muitos eventos internacionais relacionados com esporte. Então, quando temos visita dos estrangeiros, a gente aproveita para ter contato e praticar o que nós estamos aprendendo. Então, a ideia é sair da monotonia, a ideia é experimentar coisas que sejam legais para as crianças, que eles possam curtir ao tempo de aprender. A questão é que não é simplesmente um assunto de linguística, né? Temos também uma aproximação com a cultura, temos que explorar todos aqueles aspectos da vida que possam criar na criança, primeiro, a autoconfiança, que pode aprender, e o engajamento para que esse processo possa avançar, para nós, então, observar os frutos desse trabalho. E como é tão legal, as crianças geralmente não têm muita dificuldade de voltar. Eles querem voltar. Geralmente eles têm um espaço tão agradável que criam amizades, que permitem explorar esse aproveitamento do tempo, né? Nós também, além da aprender línguas, também estamos explorando com jogos ancestrais. Também estamos, então, às vezes, criando histórias para fazer animações no computador. Então, a biblioteca tem todas essas possibilidades e nós procuramos aproveitar muito bem. Sim, isso é bem interessante, né? Porque se trata de uma biblioteca dentro de um estádio, né? Esportivo, poliesportivo, né? Uma biblioteca de esporte, né? E ela tem uma preocupação grande com o lazer, né? Dentro desses espaços, né? Dizendo isso porque eu digo isso porque realmente é um espaço bem aberto, né? Porque às vezes a gente tem aquela visão da biblioteca como um espaço de extremo silêncio, né? E dentro desse espaço da biblioteca as crianças podem rir, né? Podem brincar, né? Ficam, às vezes, eu lembro delas, por exemplo, com uns puffs, né? Uns puffs ali para sentar, né? Tem computadores também que eu lembro de vocês fazerem essas atividades de animação em computadores da própria biblioteca, né? Então, eu acho que realmente é uma infraestrutura interessante, né? Uma infraestrutura interessante que vocês têm e que eu imagino que também ela ficou um pouco ausente durante a pandemia, né? Que eu lembro que vocês mantiveram algumas atividades online por um tempo também, né? Sim, é, a biblioteca tem umas características únicas, né? Porque é uma biblioteca que tem a ver com o esporte, né? Com o esporte e a recreação. Então, aí nós tínhamos um espaço muito legal que é uma ludoteca. É um lugar cheio de jogos, cheio de ferramentas e úteis para brincar, para se divertir. Então, isso dá já muita vantagem para aproveitar com as crianças e desenvolver o processo pedagógico e todo o ensino, né? Então, nesse caminho, nós temos já uma possibilidade de ser muito flexíveis frente às situações que podem se apresentar. Por exemplo, às vezes o estádio tem atividades que não deixam que a aula possa se realizar. Então, a gente quer ser muito criativa, né? Às vezes tem partido de futebol, né? Uma partida, às vezes temos um concerto, mas, além disso, também, as possibilidades do espaço são um pouco diferentes de uma biblioteca tradicional. Mas eu acho que agora, com a mudança depois da pandemia e muitas coisas que acontecem, e Uhum. com as tecnologias de informação, as bibliotecas estão mudando. O desafio da biblioteca agora é se reinventar, é ficar mais atraente para as crianças, é oferecer não só aqueles pontos de leitura para fazer silêncio, mas também um ponto para se encontrar e
e abrir possibilidades para a comunidade. Então, o que a gente fez nessa biblioteca foi se apropriar do espaço e todas as possibilidades, então, estão prontas para a gente aproveitar. Então, às vezes, temos uma aula com cadeirinhas e um tabuleiro, né? É, às vezes, temos, então, um espaço que é aberto para correr. Dentro da biblioteca, temos espaço para correr, para cantar, para brincar. Então, essas possibilidades, além dos computadores que a biblioteca tem, criam um espaço único, um espaço maravilhoso. E eu acho que aí temos muita vantagem, porque a nossa cidade não só tem uma biblioteca assim. Nós temos uma rede de bibliotecas, acho que temos 61 bibliotecas. Então, a ideia agora é que esse modelo que nós criamos aí possa também aparecer em outras bibliotecas. Estamos procurando voluntários, estamos procurando pessoas que possam apoiar o projeto, porque muitas crianças merecem também aproveitar espaços assim que tem perto da casa, como as bibliotecas públicas. Eu acho que temos a maior rede de bibliotecas públicas do país, na cidade de Cali. Sim, é incrível isso porque nós costumamos, nos estudos da educação, nós costumamos diferenciar, né, a educação formal, né, que é aquela que é toda baseada na seriação, né, que tem pontos importantes também. Nós temos uma ideia de seriação quando nós ensinamos um idioma, né, Herman? A gente tem uma ideia também de que é preciso iniciar com conhecimento ali dos sons, da escrita, e depois ir avançando, né, para um domínio mais ligado às frases, enfim. Isso também é importante, mesmo com os enfoques comunicativos, né? Nós sempre temos uma ideia de seriação na aprendizagem. Isso é importante, mas os espaços de educação não formal, eles geralmente têm essa liberdade para promover esses acontecimentos sempre, né? Sempre tentar criar um evento nas aulas, né? Cada aula um evento muito específico, né? Então, um dia, como você falou, um dia as crianças podem dançar com uma música em português, no outro dia elas estão numa atividade com capoeira, né? No outro dia elas podem participar de uma atividade esportiva que já está concomitante, né? Concomitantemente ocorrendo no estádio, né? E a partir daí trabalhar também partes do corpo, enfim. Uh, também o espaço não formal promove outros caminhos também para desenvolver essa seriação, né? É, ou seja, não desmerecendo também os aspectos de educação formal, né? Mas realmente a educação não formal traz alternativas bem interessantes, principalmente quando se trata de crianças, né? Que tem muita energia, né? Você conhece bem, né, Herman? E por falar nisso, o que me chamou a atenção é que mais recentemente vocês combinaram bastante, então, né? Além das animações, que eu lembro de você trabalhar com muitas ilustrações das crianças, né? Durante as aulas e desenvolver algumas animações simples, né? No computador. Além das animações, eu lembro de você me convidar para um torneio, né? Que vocês estavam participando, né? Um torneio de Mancala, né? Que é um jogo afro brasileiro, né? Africano, né? Podemos dizer que é um jogo africano, né? E eu achei isso muito interessante, né? Além de trabalhar o lúdico, né? Na metodologia de ensino de língua, trabalha também ancestralidade, né? Sim, sim, a gente tem muitas coisas para aproveitar, né? Nós temos na herança na América, herança africana, né? E temos países africanos que falam português. Então, tudo isso dá um espaço para aproveitar. Hum, os, os processos de aprendizagem de línguas não são iguais aos processos das outras um, De outras atividades. Sim, sim. disciplinas. Ou seja, na escola você tem matemáticas, tem sociais, tem geografia, Uhum. tem muitas ciências. Então, claro, tem um currículo, né? Tem uma programação, uma serialização desses conteúdos. Uhum. Mas uma língua é
uma experiência diferente, né? Sim. A aprendizagem da língua é mais como um caminho de exploração. Então, às vezes, nós temos um roteiro, né? Claro, nós temos muita Uhum. informação de Instituto Camões, de entidades brasileiras que têm marcado uma linha de conteúdos maravilhosos que temos agora disponíveis pela rede. Mas o assunto é que nós não queremos entrar só nessa rota de aprender uns conceitos, um vocabulário e Sim. umas frases brasileiras. Nós queremos criar uma experiência que seja memorável, que tenha muito a ver com alegria, com emoções, que permita, então, é, que essa experiência seja tão marcante que seja inesquecível. Então, a aventura de aprender uma língua é um caminho que vai precisar a vida toda, né? Mas estamos Uhum. criando nas crianças uma ideia de que eles podem aprender, de que eles são bons para isso, que tem que aproveitar esse momento da vida e que tenham toda, além da autoconfiança, a motivação. Eles podem aprender, agora com todos os conteúdos disponíveis na rede, eles podem aprender sozinhos em casa. Então, nós estamos ensinando eles como aprender, para Uhum. que esse Ótimo. projeto não seja só uma questão de 2 horas cada sábado, mas uma experiência que leve a essa aprendizagem num outro nível, que eles criem espaço em casa, pela própria iniciativa deles, para aprender. Eu tenho surpresas maravilhosas cada sábado. Quando aparecem crianças me apresentando que já conhecem novas canções, canções que nunca apresentei para eles, que já encontraram uma série em Netflix em português, que Aham. descobri alguma coisa por aí na internet bem legal. Então, aí estou sentindo que agora o caminho não é só o que o manual está marcando ou aquilo Sim. que eu estou sugerindo para eles, mas já a iniciativa é do estudante. Já a criança está tomando suas próprias decisões, que é interessante para eles, que gostam de assistir. Então, é assim, é uma coisa que é muito espontânea e a gente curte muito mais isso. Então, a ideia é ter sempre, cada sábado, uma surpresa que permita para eles não perder a capacidade do assombro, né? A capacidade de curtir com muita dopamina. Sempre quando tem surpresas, tem mais atenção, tem mais curiosidade, tem mais foco. Então, ter a atenção das crianças não é fácil. Eles têm muitas distrações. Então, por isso que a gente precisa entrar em questões como torneio, né? Criar competição entre eles, descobrir histórias da África que muitos esqueceram ou nem conheciam. Então, tudo isso faz Sim. parte dessas possibilidades que ajudam a ter mais foco, mais atenção dos meninos. Sim, sim. Bem interessante. Oh, tem um comentário aqui, Germán. O que acontece é o seguinte: você editou um vídeo, né, sobre as nossas atividades ali nos clubes de conversação, né? E minha avó fez um comentário. Ela se emocionou muito quando ela viu esse vídeo, né? Que ela comentou comigo, né, o contexto que o vídeo apareceu como sugestão para ela no YouTube e era um período ali pandêmico que ela estava aprendendo a usar o YouTube ainda, né? Então foi uma surpresa muito legal para ela ver o vídeo ali como sugestão, né? Aí com as fotos e tudo mais, ela se emocionou bastante, né? Então, achei interessante aí que ela comentou, tá acompanhando a conversa, Sim, né? que legal. Enfim, sim, as animações, né, esses trabalhos que você faz são importantes sínteses também, né, do processo, né? Vai sintetizando ali as vivências ali, né? São produtos interessantes também, né?
que vocês produzem, né? Álbuns de fotos, né? Animações com ilustrações feitas em vários encontros, né? Nas aulas, né? Isso é interessante porque os alunos também são produtores de conhecimento, né? As crianças ali também estão produzindo conhecimento com você, né? Produzindo o conhecimento próprio delas ali, né? Desenhando, escrevendo algumas palavrinhas, né? Isso é muito interessante, né? Porque volta no que você mencionou, de uma aprendizagem mais significativa, né? Eu queria fazer um comentário que é bem interessante, que, por exemplo, a, quando a gente fala da seriação, antigamente acreditava-se mesmo, né? Que a aquisição de uma língua se dava de uma maneira mais mecânica, né? Ou seja, primeiro a aquisição dos sons, depois de morfemas, depois de sintaxe, né? Mas hoje em dia, realmente isso já não se acredita nisso, né? Porque, na verdade, como você disse, a criança vai explorando caminhos as línguas, né? Que ela tem em contato, e, de uma certa forma, todos esses níveis linguísticos vão sendo aprendidos ao mesmo tempo, né? Na verdade, a verdade é essa, eles são aprendidos ali mais ou menos ao mesmo tempo, né? E a criança vai agenciando isso, né? Isso é muito interessante que você mencionou do vocabulário, por exemplo. Porque se a gente pensa do lado reverso, né? De um modo geral, as atividades que são de educação formal, elas têm uma tendência a serem multisseriadas, né? Trazer ali pessoas que têm níveis de conhecimento muito diferentes daquele assunto, ou faixas etárias diferentes também, né? Então, eu imagino que você já lidou com uma criança que já era praticamente adolescente e uma outra bem mais jovenzinha, mais nova, né? Mas independentemente dessas diferenças de faixas etárias, do ponto de vista de vocabulário, por exemplo, uma pode aprender muito com a outra, né? Sim, nós queríamos sair da caixa. Na escola você tem uma segregação pela idade e, Sim. e na realidade é diferente fora da escola. As crianças interagem com diferentes idades. E então nós abrimos espaço assim. Temos crianças de 8 anos, temos alguns já acho que tem 15 anos. E eles estão juntos. Então, é, claro, para alguns é um desafio, né? Porque estão mais pequenos, né? São crianças que estão desenvolvendo habilidades que outros já têm, mas quando Uhum. eles estão envolvidos numa atividade, eles têm a oportunidade de trabalhar juntos, de fazer uma equipe, de aprender a colaborar. E isso é muito Uhum. legal. A participação do jogo faz um ambiente ótimo, porque ninguém quer quedar fora. Todos querem ficar envolvidos, e então isso faz uma necessidade de se comunicar. Já o projeto que tem um nome, né? Isso é muito famoso, aprendizagem animada, né? Uhum. É, é uma questão que já tem muita experiência lá na Finlândia. Nas universidades de Finlândia criaram um conceito aprendizagem animada e tem a ver com que as crianças vão desenvolver as suas animações. Tem muitos jeitos, né? Com stop motion ou com Sim. desenho, com rascunhos, ou eles podem usar algumas técnicas no computador, né? Algum software. Mas só a ideia de que uma criança tem que planejar uma história com personagens, que tenha que escrever um roteiro, logo então vamos traduzir o roteiro para a língua portuguesa. Então aí tem uma manipulação das palavras, das estruturas das frases. É uma questão de outro nível. Logo então, quando tudo está pronto, então eles têm que gravar com a sua voz os personagens, né? E logo então vamos passar para o computador. Realmente é um grande desafio. Não é fácil. Não é fácil porque aprender a trabalhar em equipe é todo um desafio, né? Mas nesse caminho, eu acho que o desenvolvimento não só da língua, mas de diferentes habilidades
mentais, né? De planejamento, de muitas coisas que tem que desenvolver nas funções executivas, valem a pena. Temos alguns produtos no canal do YouTube, mas neste ano espero poder apresentar alguns contos animados em português. Essa é a ideia este ano, vamos procurar. Alguns acham um pouco pesado, né, esse trabalho, mas é assim, quando às vezes o esforço é maior, o resultado também é muito gratificante. Então, no final, a ideia é que no final vamos fazer uma apresentação como quando você está apresentando um filme no Hollywood, né? Vamos fazer um convite para os pais, vamos fazer uma premiação dos melhores filmes. Então, a ideia é aproveitar essa metodologia que já funciona muito bem na Europa faz muito tempo, como uma oportunidade de interagir com a língua e criar produtos que sejam memoráveis. Depois dos anos, as crianças vão ver de novo seus contos, né? E assim como agora temos o comentário da homenagem que a gente fez quando você Sim. foi parte da Universidade del Valle. Então, logo depois dos anos, né, ver esses produtos é uma forma de ter consciência do felizes que fomos. Nós fomos muito felizes, né? Só que às vezes esquecemos que para ser feliz não precisa muito. Só temos uma biblioteca, umas crianças e não precisamos nada mais. Tudo está aí. Sim, sim, com certeza. Você falou de vários pontos importantes que às vezes nós temos dificuldade de implementar, né, na prática docente. Eu, eu ouvi você falando sobre a Finlândia, né? Uma referência importante aqui do Equador, na área de educação, é a professora Rosa Maria Torres, que já foi ministra da Educação há anos atrás, né? Em outra gestão, e ela tem uma experiência muito interessante com o engajamento de jovens, né? Educação de jovens e adultos, né? No Equador, e ela fez muitos intercâmbios justamente com a experiência finlandesa também, né? Um intercâmbio muito produtivo, né? E é uma referência muito bacana para quem se interessa por metodologias de ensino. Ela tem textos que aportam muito, né? Que contribuem demais, né? E ela tem um blog, né? Outras palavras tem textos alguns textos em inglês também, mas a maioria em espanhol, né? E é um blog ótimo, que ela registra ali várias dessas experiências numa linguagem bem simples, bem acessível, né? Isso é bem interessante também. E o que eu queria comentar também, Germán, nós andamos trocando figurinhas, né, com os materiais, com as publicações da Fundação Alexandre Guzmão, né, que publica obras de promoção, né, da cultura brasileira, de modo geral. E é bem interessante porque as produções do programa de leitorado, elas têm já algumas publicações com frentes muito específicas, né? Então, existe uma publicação muito boa de proposta curricular, né, de ensino de português para países falantes de espanhol, uh, e algumas que já têm esse matiz também, essa nuance de faixa etária, né? Então, já existe uma proposta curricular de ensino de literatura infantil, infanto-juvenil também, né? Que é bem interessante pensando nos roteiros, né? Que vocês produzem, né? Eu lembro que você me perguntou uma vez sobre algumas obras, né? De folclore e também algumas canções, né? Que são, nós chamamos às vezes de folclóricas pela ausência de autoria, né? Hum. Por serem de forte tradição oral, às vezes não tem uma autoria determinada, né? E essas obras, elas, por serem também de tradição oral, né? Elas têm essa facilidade de serem recontadas, né? Eu lembro que você está trabalhando com uma
um personagem, agora esqueci, mas eu lembro também daquela sua atividade com a música da velha, né? A velha afiar, né? Sim, Que é o que a gente chama de ponto acumulativo, né? Que as coisas vão se acumulando ao longo da história e esse é um prato cheio para trabalhar não somente a oralidade, mas também a sintaxe, né? Da língua portuguesa, né? É muito interessante. E eu lembrei também de quando você mencionou aquele episódio de uma criança brasileira que estava ali por um tempo e foi no clube, né? Agora não me lembro se ela era brasileira ou se era filha de brasileiros, né? E ela foi estudar ali um pouquinho de português no clube com vocês, né? sim. Bueno, bom, aquele personagem foi o Pinto Pimpão. Sim. E tem muitos outros personagens, né? Maravilhoso. Mas agora que você fala da criança brasileira que foi para o clube, é maravilhoso quando acontece, porque é muito marcante para as crianças conhecer um estrangeiro. E se é uma criança brasileira, é top. Uma menina maravilhosa, muito linda, ela tinha uma situação em que estava morando em Colômbia, mas Hum. os pais queriam que ela continuasse praticando a língua portuguesa. Então, foi legal. Infelizmente, a pandemia não deixou continuar o processo. Acho que agora essa menina não está na Colômbia, acho que ela está no Brasil. Uhum. Mas nesse tempo que a gente esteve junto, nós aproveitamos para interagir com ela. E foi bem legal. Os pais dela estavam contentes porque ela estava praticando, né? É muito importante é, quando você está fora do seu país, com seus filhos, ter a oportunidade de manter a fluência, né? E continuar o exercício da língua, porque nessa idade o tempo é ouro. Você não vai conseguir resultado depois quando chega numa idade maior, né? Como quando é criança. Então, essa é uma preocupação dos pais, né? Eles queriam ela praticar o português para ela desenvolver a língua bem. E aí foi legal, né? Ela chegou no espaço e foi maravilhoso. Para outras crianças foi bem legal também, porque obviamente ela tinha muita mais habilidade com a língua que eles, então ajudou a bombar. Foi maravilhoso. Eu gostaria de ter muitos mais. Gostaria de ter muito mais meninos brasileiros com os meninos da Cali. Ah, sim, com certeza. Isso é bem interessante, né? Porque fica muito claro, né, com a nossa conversa, que se de um lado a gente tem o adulto que dá valor para a aprendizagem, né? Ele dá importância, né? Para o que ele está estudando, né? Do outro lado, nós temos a criança que talvez não dê essa valorização para o que ela pode colher no futuro com aquele aprendizado, mas ela tem potencial, né? Um potencial cognitivo mesmo, né? Que você destaca, né? Que pode ser muito bem aproveitado, né? E eu retomando esse ponto das crianças brasileiras, né? Hoje mesmo eu estava conversando com o secretário de Cultura da Embaixada Brasileira, Felipe Vivas, e ele comentava comigo que ele saiu muito cedo do Brasil e foi estudar a parte da escola, ele estudou no Canadá, e em um momento que ele já estava na faculdade, na graduação, ele viu um curso de literatura brasileira e aquilo chamou a atenção dele, né? Isso já com 18, 20 anos de idade, né? Porque já estava distante para ele aquilo, já não fazia muito parte do cotidiano dele falar português ou se interessar por cultura brasileira, né? Então, o ensino e estudo do português como língua de herança tem muita relação com esses processos imigratórios, né? Então, às vezes, pode ocorrer de também aparecer no clube uma criança que é colombiana,
mas que é filha ou sobrinha, neta de brasileiros, pessoas que ela sabe ali que ou que falavam ou que falam português, né? E ela tem algo de herança, algo de ancestralidade, né? Com aquele idioma, e isso chama a atenção dela por alguma memória afetiva, né? E isso chama a atenção dela para poder estudar aquele idioma também, né? Essa é uma área de estudos. O Richard está dando saudações aqui, um abraço para ele, né? Esse estudo das línguas como herança, né? Ele é muito recente ainda, né? E tem se desenvolvido em países onde as comunidades brasileiras são grandes, né? Então, existem experiências já fortes, né? Nos Estados Unidos, né? No caso de Portugal, não existe tanta barreira linguística, né? Existem diferenças, né? Mas a questão linguística não é prioritária, né? É uma questão mais, poderíamos dizer, dialetal, né? Diferenças culturais, né? E realmente, eu não tenho esses dados precisos, mas a comunidade de brasileiros na Colômbia certamente é maior que a comunidade de brasileiros no Equador, certamente, né? Seguramente, então, é um ponto a ser debatido e mais explorado, né? Do ponto de vista dessas políticas linguísticas que você mencionou no início, né? Que às vezes estão ali propostas no currículo, na educação formal, mas que tem dificuldades, né, de implementação, né, Herman? Sim, bom, é muito importante, né, que aprender das experiências boas que você encontra no caminho, né? Quando eu fui para o Brasil, para mim foi muito interessante observar crianças chinesas, japonesas, e, e eles falavam português, falavam sua língua de origem, falavam inglês muito fluente e até espanhol. Então, é maravilhoso, porque uma criança pode aprender 4, 5, 6 ou mais línguas. Então, aqueles projetos de ensino de português como língua de herança são fantásticos, porque a criança, então, morando em outro país, aprende uma nova língua, com a língua que ele está praticando em casa com os seus pais ou nos espaços de aprendizagem, está já ficando bilíngue, e aí já tem, então, as possibilidades de se convertir em políglota muito rápido. E então você contra pessoas, agora que nós tivemos aqui o Mundial de Atletismo em Cali, eu estive acompanhando a seleção da Suécia. Uhum. E falava com uma garota que ela fala sueco, inglês, francês, espanhol. Então, esse desenvolvimento da aprendizagem de línguas na Europa é algo que nós temos que copiar, temos que aprender. Então, parte disso, né, é a oportunidade de viajar, quando sai do seu país. Então, os seus filhos têm uma oportunidade enorme, grande, maravilhosa. Então, aí é o processo de criar as condições para que em casa os pais possam praticar com o seu filho, porque já a escola vai oferecer a língua daquele país. Mas a língua de herança pode, se você não cuida dela, pode se perder. Eu já conheço muitos casos de crianças que foram da Colômbia para a Europa, para os Estados Unidos, e esqueceram o espanhol. Uhum. Então aí manter viva essa tradição, essa língua, é muito importante como uma ferramenta, uma oportunidade para logo aprender muitas mais línguas. E aí, algo que você falou, a literatura é muito importante, porque a literatura faz o link não só com a língua, mas com a cultura. Sim. Quando você lê, é um jeito de aprender línguas também, muito, muito estratégico. Nós usamos aí na biblioteca. Ler permite com não só a aquisição de vocabulário, também você está aprendendo gramática, você está aprendendo de um jeito integral a língua e está curtindo uma história, né?
Então, não, eu sou um caçador de contos é, o dia todo, né? Eu estou procurando histórias novas para as crianças, aquelas histórias que são tão divertidas. Temos muitas. Já tivemos uma lá na biblioteca que foi a, a eu acho que é a Lagoa, os Sete Patinhos da Lagoa, uma coisa assim. É uma Sim, história sim. de um jacaré que ele quer comer os patinhos. Então, essa história, as crianças gostaram muito, brincaram muito com essa história. Aquela história do Pinto Pimpão, também as crianças continuam brincando. Nós aproveitamos todas essas histórias e nós gravamos aquelas frases muito divertidas. Então, aquelas frases muito divertidas, a gente não esquece porque a gente usa continuamente. Nós criamos memes, nós usamos para brincar, né? Para fazer assim alguns jogos de palavras com essas. E então isso permite que a memorização dessas estruturas, dessas palavras, de tudo isso seja muito mais natural, não como uma lição, né? Não como uma lição, mas como uma atividade Sim. divertida. E, além disso, nós também já experimentamos uma prática bem legal para melhorar, com a leitura, melhoramos a pronúncia, que usar um jeito de é, aprendizagem espaçada, né? Sim, Memorização espaçada, com sim. transliteração fonética da língua. Então, as repetições têm ajudado muito para melhorar a pronúncia. Então, com a leitura, estamos Hum, melhorando a pronúncia. Então, nós temos uma leitura, por exemplo, da história do Brasil. Então, uhum. as crianças têm que ler capítulos breves da história do Brasil e tem uma é, transcrição fonética. Então, no início, eles Uhum. vão repetir a transcrição fonética lendo as palavras como se fossem no espanhol. Então você lê e repete, 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 até que Sim, mecaniza a pronúncia, o seu aparelho foneador então treina continuamente e então você vai dar vai melhorar muito na hora de pronunciar o português ou a língua que está aprendendo. Então isso deu certo com as crianças, então, usamos a leitura com diferentes objetivos. E aí é onde as obras da literatura infantil brasileira têm ajudado muito. sim, sim. Não, excelente, porque inclusive nós comentávamos, né, que muitos flashcards têm esse princípio de memorização espaçada, né, ah, que é de depois de um tempo retomar aquele vocabulário, aquele conteúdo, né, gramatical, para revisar, né, para fortalecer ali, né. Às vezes a gente tem aquela sensação primeiro de que está na ponta da língua, né, para lembrar aquela palavra. Aí depois no outro exercício a gente já lembra já, né, de pronto, né, de una, né, como diríamos em espanhol, né? Então é muito funcional, né? Eu queria fazer um comentário para fechar, Remo, que é muito interessante essa política de plurilinguismo que vocês estão propondo no Clube de Idiomas, porque o contrário disso seria o que foi definido ali na década de 1950, mais ou menos, de diglossia, né? O conceito de diglossia seria o de que a língua que se fala, por exemplo, dentro de casa, não é a mesma que se fala na escola, na universidade, no trabalho, né? E haveria aí uma grande assimetria entre as duas línguas, né? E muitas vezes a língua falada em casa é uma língua vista com preconceito fora de casa, né? E isso forçaria pessoas imigrantes a também terem vergonha de falar na sua própria língua e, ao mesmo tempo, terem dificuldade de aprender a segunda língua, né? A língua do outro lugar onde eles estão, né? Do país onde eles imigraram, né?
Então é muito interessante o que você desenvolve pelo ponto da motivação, da confiança que você traz, né, com muita força, né? Os alunos primeiro têm que se sentir confiantes, né, de que eles podem aprender, né? Que eles têm ferramentas sobre aprender a aprender, né? Eles estão empoderados com muitas ferramentas também, com muitos caminhos, né, para a aprendizagem, né? E eu digo isso porque é justamente para tirar a vergonha, né, de aprender outro idioma, que acho que é um ponto crônico, né, dos nossos países vizinhos, né, da América do Sul, pelo menos, né? Nós temos esse problema crônico, né, do bilinguismo com a vergonha, né, de aprender outro idioma, que gera dificuldade, né? E, e você, de certa forma, também utiliza o português como uma língua intermediária, né? Que tem uma proximidade com o espanhol, para também depois promover como outras línguas, né? Como no caso do inglês, né? Que você tem promovido agora também, né? Sim, o português é uma ferramenta muito poderosa. Eu acho que todos nós aqui na Colômbia deveríamos aprender português primeiro, antes do que inglês. Porque quando você aprende o português tão rapidamente, graças a que é uma língua tão perto do espanhol, né? Espanhol e português são como gêmeos, irmãos gêmeos. Então, isso faz com que você possa aprender muito rápido. E quando você já aprende uma língua, fica muito mais fortalecido para começar o processo com línguas mais difíceis, como uma língua que não seja romance, né? Uhum. Então, aqui nós temos muitas pessoas estudando a vida toda inglês, mas nunca conseguiram passar de um nível A1, A2. As necessidades do mundo atual é que você tem que ter pelo menos B1, pelo menos. Sim, Então, sim. é por isso que a gente começa com português, e português eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para a gente. Mas o projeto não é só aprender português, nós queremos aprender português, inglês, italiano, alemão, francês, russo, chinês, todas essas línguas, porque cada língua é um universo novo, é um mundo novo. Então, você pode descobrir coisas tão legais, tão maravilhosas, em cada cultura, em cada língua. Eu acho que não dá para perder tempo. É isso que a gente está fazendo. Enquanto as crianças estão aprendendo português, e eles vão começar com inglês, eu já estou me preparando com outras línguas, para quando chegar o momento, então eu posso também oferecer as opções que eles vão pedir logo. E além dos apoios dos estrangeiros e voluntários que com certeza vão aparecer, né? Que é muito importante. Ter nativos no clube também apoiando é muito legal. Sim, com certeza. Então, assim, para a gente fechar as perspectivas para continuidade do clube, então a perspectiva é de expansão e de mais plurilinguismo. Seria isso, né? E além de evoluir muito as ferramentas que já temos, né? Nós estamos agora no processo de desenvolver nosso site web com ferramentas para complementar o processo de aprendizagem das crianças, que seja uma questão diária, não só cada sábado, mas cada dia um pouco, que eles possam praticar pelo menos 10 minutinhos, com certeza isso vai bombar, vai ir dando resultados muito mais rápido, ou a aprendizagem vai ficar muito mais eficiente. Então, essas são as perspectivas do ano 2023. Muito legal. E para quem quiser acessar e conhecer mais o projeto, qual seriam os meios para a gente conhecer mais o projeto, Herman? Bom, nós temos o site web www.kiexa.com. Uhum. K-I-E-X X. Às vezes tenho uma confusão para falar minha própria website. X, a.com.
Então, nesse website, vou escrever nos comentários. Nesse website, você vai encontrar o link para as redes sociais. Nós temos o YouTube, Facebook e agora vamos começar com o Instagram também. Esta é a inauguração do nosso Instagram. Ah, sim, sim. A conta do projeto. Vou escrever nos comentários o website para a gente que goste de a gente, então possa ter acesso fácil, né? Vou deixar Sim, aí. sim. Muito bem. Então, www.kiexa.com. Sim, o YouTube tem alguns vídeos, né? Tem alguns vídeos bacanas já com resultados do processo, né? De aprendizagem das crianças. Muito importante. Eu acho que é uma experiência muito importante para que nós trabalhemos em rede, né? Compartilhando essas experiências de êxito, como você disse, né? Da mesma forma que você também foi lá buscar experiências com a aprendizagem e estudos, né? Na Finlândia, em outros países também, né? Nós podemos também, talvez, compartilhar essas experiências com outros países vizinhos aqui também, né? Obrigado. Eu vi aqui nos comentários, né? www. Escrevi com erro. Olha, escrevi com. E é com. Ponto com M, né? M de Maria. Sem problemas. Tá ótimo. Mas eu acho que você entende que é com M. Certo, com M de Maria, sem problema. Certo. Bom, muitíssimo obrigado, Germán, por você compartilhar conosco, né, o seu tempo, compartilhar as experiências. Conte conosco também para seguir apoiando o projeto, né? E eu convido a todos a assistirem as gravações dos episódios, né, que vão ficar gravados aqui na página do Instagram e acompanhar os próximos também, né? Então, para quem não pôde assistir alguma parte, né, tudo fica gravado aqui no Instagram depois. Fica tudo gravado na seção de vídeos aqui dessa página. Tá certo? Muitíssimo obrigado, Herman. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado por todos que acompanharam. Sim, eu acredito que você é um exemplo, né, de pessoa que estuda, que se dedica e que também não tem muito receio de compartilhar os seus conhecimentos para outras pessoas, né? Você parece que faz isso com muito prazer. Sim, e você também, Antônio, muito obrigado. Você foi muito bondoso com a gente. Apoiou o projeto. As crianças ainda, alguns deles ainda têm a memória de você, né? Nós jogávamos com as crianças e foi maravilhoso. Muito obrigado por todo o apoio. E além também no apoio que você deu para todos nós na Universidade de Bade. Você foi um professor maravilhoso. Então, muito obrigado. Estamos agora fazendo um pouco daquilo que você fez quando ficou em Cali. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Eu que agradeço e eu acho que um ponto que fica muito forte na nossa conversa é justamente essa importância do afeto na aprendizagem, né? Para torná-la significativa, né? Tá. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, a gente se vê na próxima, então. Um abraço. Tchau, tchau, Tchau. irmã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Elis.